Tem uma coisa que acontece com a maioria das pessoas e ninguém fala sobre. A gente sabota a própria prosperidade sem nem perceber. Não é preguiça, não é falta de talento, não é azar. É algo muito mais sutil e poderoso que trabalha contra você todos os dias, em silêncio. E o nome disso? Medo. Mas não é aquele medo óbvio de altura ou de barata, não. É aquele tipo de medo invisível que vive dentro da sua cabeça, sussurrando razões para você não tentar, não arriscar, não crescer. É o tipo de medo que disfarça de bom senso, mas na verdade é só um cadeado enferrujado travando a porta da sua abundância. Florence Scovel, Shin, lá nos anos 1920, já sacava isso tudo. Ela era uma mulher à frente do tempo dela, ensinando sobre metafísica e prosperidade, quando a maioria das pessoas nem sabia que a mente tinha tanto poder assim sobre a realidade. E olha, ela identificou 5 tipos específicos de medo que são verdadeiras pragas na vida de quem quer prosperar. Hoje eu vou destrinchar cada um desses medos para você, mostrando como eles aparecem no dia a dia e, principalmente, como você pode desarmar essas armadilhas. Medo número 1. O medo da falta. Vamos começar pelo mais comum de todos. Esse é aquele medo que faz você segurar cada centavo como se fosse o último da terra. Você conhece alguém assim? Ou talvez você mesmo seja essa pessoa. Esse medo da falta é sorrateiro. Ele se disfarça de responsabilidade financeira, de ser consciente com o dinheiro, mas na real, ele é um bloqueio gigantesco. Florence explicava que quando você vive com medo de faltar, você está mandando uma mensagem clara para o universo. Eu não confio que vai ter o suficiente. E aí, adivinha o que acontece? A vida responde de acordo com essa crença. Olha um exemplo bem da vida real. Tem gente que deixa de investir em si mesmo, seja num curso, numa roupa melhor para uma entrevista, ou até numa ferramenta de trabalho, porque fica com medo de gastar o dinheiro. Só que aí, essa pessoa fica estagnada, não cresce profissionalmente e continua ganhando pouco. Virou um ciclo, sacou? Florence dizia uma coisa linda: a tua provisão te segue. Isso significa que quanto mais você confia que vai ter o suficiente, mais o suficiente aparece. Não estou falando para sair gastando feito louco, não é isso. Mas existe uma diferença enorme entre economizar com sabedoria e viver paralisado pelo medo de faltar. Esse medo também aparece quando você não cobra o preço justo pelo seu trabalho. Quantas pessoas você conhece que cobram menos do que deveriam porque têm medo de perder o cliente? Isso é medo da falta operando. E sabe o pior? Quando você se desvaloriza assim, você atrai justamente aquelas pessoas que não valorizam seu trabalho. Medo número 2, o medo do futuro. Esse aqui é filho direto da ansiedade. É aquele medo que faz você ficar ruminando. E se eu perder o emprego? E se a economia piorar? E se acontecer uma emergência e eu não tiver dinheiro? Presta atenção numa coisa. Preocupação com o futuro é diferente de planejamento. Planejar é você organizar suas finanças, fazer uma reserva de emergência, pensar nos seus objetivos. Isso é saudável e necessário. Agora, ficar acordado de madrugada criando 500 cenários catastróficos na cabeça, isso é medo do futuro trabalhando contra você. Florence Scovel ensinava que o futuro é construído no presente. Cada decisão que você toma hoje está moldando o seu amanhã. Então, quando você gasta toda a sua energia mental se preocupando com o que pode dar errado, você rouba a energia do presente, que é justamente onde você tem poder de agir. Pensa numa pessoa que quer empreender, mas fica travada pensando em todos os riscos possíveis. E se não der certo? E se eu perder dinheiro? E se as pessoas não gostarem do meu produto? Enquanto ela fica nessa paralisia, outras pessoas com ideias até piores que a dela estão lá faturando. Sabe por quê? Porque elas colocaram em prática. O antídoto para o medo do futuro é o que Florence chamava de viver no agora com fé no amanhã.
Isso não é ser irresponsável ou ingênuo. É você fazer a sua parte no presente com excelência, tomar decisões sábias e confiar que o resultado vai vir. É aquela história. Faz a tua parte e deixa Deus fazer a dele. Medo número 3. O medo da perda. Agora vamos falar de um medo que gruda na gente como chiclete no cabelo. O medo de perder o que já tem. Esse é especialmente forte em quem já conquistou alguma coisa na vida. Esse medo se manifesta de várias formas. Tem gente que não muda de emprego mesmo estando infeliz, porque tem medo de perder a segurança do salário atual. Tem gente que não termina um relacionamento tóxico porque tem medo de ficar sozinho e perder a pessoa. E tem gente que não investe em nada novo porque tem medo de perder o dinheiro que já juntou. Florence ensinava um princípio poderoso. Você nunca perde nada que seja verdadeiramente seu. Se algo vai embora da sua vida, é porque algo melhor está vindo, ou porque aquilo não era para ser seu mesmo. Mas a gente tem dificuldade de entender isso quando está no meio da situação, né? Pensa numa pessoa que tem um emprego meia boca, mas que paga as contas. Aí aparece uma oportunidade melhor, mas que exige ela sair da zona de conforto. O medo da perda fala alto. Fica quieto aí, pelo menos você tem um salário garantido. E aí a pessoa fica anos e anos no mesmo lugar, vendo oportunidades passarem, tudo por medo de perder aquele pouquinho que tem. O problema desse medo é que ele te transforma numa pessoa controladora. Você tenta controlar tudo e todos ao seu redor para garantir que nada vai embora. Só que a vida não funciona assim. Quanto mais você aperta, mais escorre pelos dedos. Já reparou nisso? A solução que Florence propunha era desenvolver o que ela chamava de desapego saudável. Não é você não se importar com as coisas, mas é você entender que tudo na vida é fluido, vem e vai, e que você tem capacidade de reconstruir e recriar quantas vezes for necessário. Medo número 4. O medo de não ser suficiente. Esse aqui dói, viu? É aquele medo que vive sussurrando no seu ouvido. Você não é bom o suficiente, não é inteligente o suficiente, não é qualificado o suficiente. E aí você fica se sabotando antes mesmo de tentar. Esse medo aparece quando você não se candidata àquela vaga dos sonhos porque acha que não está à altura. Quando você não apresenta suas ideias numa reunião porque acha que vão achar besteira. Quando você não aumenta o preço do seu produto mesmo sabendo que ele vale mais, porque no fundo você não acredita que é bom o suficiente. Florence tinha uma frase que era porrada. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Traduzindo, você já nasceu suficiente. Ponto. Não precisa provar nada para ninguém. Suas habilidades, seus talentos, sua essência já são suficientes do jeito que são. Mas a sociedade não ajuda, né? A gente cresce ouvindo que precisa ser melhor, fazer mais, ter mais. E aí fica aquela sensação constante de inadequação. Você olha para os outros nas redes sociais e parece que todo mundo está arrasando, menos você. Só esquece que as pessoas só postam o highlight, não os bastidores. Esse medo bloqueia a prosperidade porque faz você recusar oportunidades, aceitar menos do que merece e se esconder da sua própria grandeza. Tem gente que poderia estar ganhando 3 vezes mais, mas aceita migalhas porque não se acha merecedor de abundância. O trabalho aqui é interno. É você começar a reconhecer seu próprio valor independente de validação externa. É você entender que seus erros não definem quem você é. É você parar de se comparar com os outros e começar a celebrar suas próprias conquistas, por menores que pareçam. Medo número 5. O medo do sucesso. Esse é o mais paradoxal de todos. Como assim medo do sucesso? A gente não quer justamente prosperar? Pois é, conscientemente sim, mas o subconsciente pode ter outros planos. O medo do sucesso se manifesta de formas sutis. É você chegando perto de uma grande conquista e, de repente, começando a se auto-sabotar. É você tendo uma ideia brilhante e encontrando 1000 desculpas para não colocar em prática.
É você estragando relacionamentos justo quando eles começam a ficar sérios e bonitos. Sabe por que isso acontece? Florence explicava que muitas vezes a gente tem crenças inconscientes sobre o sucesso que são negativas. Tipo, se eu ficar rico vou perder meus amigos. Sucesso traz inveja e problemas. Pessoas bem-sucedidas são arrogantes. Não mereço ser feliz quando tem tanta gente sofrendo. Essas crenças formam o que Florence chamava de teto de vidro interior. Você pode subir, mas só até certo ponto. Aí, quando chega naquele limite invisível que você mesmo criou, você se sabota para voltar para a zona que você considera segura. Olha um exemplo real. Tem gente que toda vez que junta uma graninha, arruma um jeito de gastar tudo. Não é por necessidade, é autossabotagem pura. É como se existisse um termostato financeiro interno dizendo: você só pode ter até aqui, não mais que isso. Ou aquela pessoa que está indo super bem na vida profissional, mas aí arruma uma briga desnecessária com o chefe e acaba sendo demitida. Ou que finalmente encontra um relacionamento saudável, mas fica criando problema do nada, até a pessoa desistir. São formas do medo do sucesso operando. Florence ensinava que para superar esse medo você precisa reprogramar essas crenças. Precisa começar a associar sucesso com coisas positivas: liberdade, tranquilidade, capacidade de ajudar mais pessoas, realização pessoal. E precisa se dar permissão para brilhar sem culpa. Agora vem uma parada importante. Esses 5 medos raramente aparecem sozinhos. Eles formam uma verdadeira orquestra da autossabotagem. Vou te dar um exemplo prático para você ver como isso funciona na vida real. Imagina a Maria. Ela tem uma habilidade incrível para fazer bolos decorados. Todo mundo que prova fala que ela deveria abrir um negócio. Mas a Maria não faz nada. Por quê? Primeiro, ela tem medo da falta. Medo 1. Pensa, e se eu investir em equipamentos e não der certo? Vou ficar sem dinheiro. Aí vem o medo do futuro. Medo 2. E se a economia piorar? E se ninguém comprar? Logo depois, o medo da perda. Medo 3 entra em ação. Eu já tenho meu emprego fixo. Se eu largar e não der certo, vou perder minha estabilidade. Mas não para por aí. O medo de não ser suficiente, medo 4, também aparece. Será que meus bolos são realmente bons o suficiente? Tem tanta gente fazendo isso, por que alguém compraria de mim? E por fim, lá no fundinho, tem o medo do sucesso. Medo 5. Se eu realmente crescer, vão falar que eu estou me achando. Meus amigos podem ter inveja. E aí a Maria fica parada. 5 anos depois, ela ainda está no mesmo emprego que odeia, fazendo bolos só de vez em quando para amigos, enquanto vê outras pessoas com menos talento que ela prosperando no ramo. Triste, né? Mas é a realidade de muita gente. Florence Scovel tinha uma técnica poderosa para lidar com esses medos. Ela chamava de transmutação do medo em fé. E olha, não tem nada de complicado nisso. É bem prático mesmo. A primeira coisa é reconhecer o medo. Não adianta fingir que ele não existe. Quando você sentir aquele aperto no peito, aquela vozinha, não vai dar certo, pare e reconheça. Ah, é medo. Estou com medo. Só esse reconhecimento já tira metade do poder do medo sobre você. Depois, você questiona esse medo. Florence ensinava a fazer perguntas tipo: esse medo é baseado em fatos ou em suposições? Qual a pior coisa que pode acontecer de verdade? Eu tenho evidências de que isso vai dar errado ou estou só imaginando? 90% das vezes, você vai perceber que o medo está criando cenários muito mais catastróficos do que a realidade possível. Aí vem o passo mais importante: substituir o pensamento de medo por um pensamento de fé. Florence usava o que ela chamava de afirmações científicas da verdade. Mas não precisa complicar. É você trocar a narrativa mental mesmo. Ao invés de "não vai dar certo", você fala "eu tenho capacidade de fazer dar certo". Ao invés de "eu não sou bom o suficiente", você diz "eu sou suficiente e meu trabalho tem valor".
Ao invés de vai faltar dinheiro, você afirma a abundância flui naturalmente para mim. E não é ficar repetindo feito papagaio, não. É você realmente sentir essas palavras, visualizar elas se tornando realidade, agir como se já fosse verdade. Florence dizia que fé sem ação é morta. Então, você precisa dar passos concretos na direção dos seus objetivos enquanto trabalha essas crenças. Como você sabe que está progredindo nessa jornada? Florence listava alguns sinais claros. Você começa a tomar decisões com mais facilidade. Aquela paralisia analítica diminui. Você ainda pondera, mas não fica meses travado numa decisão. Oportunidades começam a aparecer com mais frequência. E mais importante, você consegue enxergá-las e aproveitá-las, ao invés de deixar passar por medo. Sua relação com dinheiro melhora. Você continua responsável, mas não vive mais naquela angústia constante. Consegue gastar em coisas que agregam valor sem culpa. Você para de se comparar tanto com os outros. Começa a correr a sua própria corrida, no seu próprio ritmo. As sincronicidades aumentam. Aquelas coincidências de estar no lugar certo na hora certa começam a acontecer mais. Florence dizia que isso era sinal de que você está alinhado com seu fluxo de prosperidade. Deixa eu te dar umas ferramentas práticas que você pode usar desde já. Exercício 1. O diário do medo. Todo dia, por uma semana, anota quais medos apareceram. Não precisa escrever redação, só frases tipo: hoje tive medo de cobrar mais caro pelo meu serviço. Medo de não ser suficiente. No final da semana, você vai ver padrões claros e pode começar a trabalhar em cima deles. Exercício 2. A pergunta de ouro. Quando um medo aparecer, pergunte para si mesmo: o que eu faria se não tivesse medo? Essa pergunta simples te mostra o caminho que você deveria seguir. Depois, dá um passo pequenininho naquela direção. Não precisa ser um salto gigante, um passinho já quebra a paralisia. Exercício 3. Visualização matinal. Logo ao acordar, ainda na cama, passa 5 minutos imaginando seu dia correndo bem. Visualiza você tomando boas decisões, atraindo oportunidades, lidando bem com desafios. Florence chamava isso de preparar o cenário mental para o sucesso. Exercício 4. Gratidão pela abundância. Presente. Todo dia, antes de dormir, lista 3 coisas que provam que você já tem abundância agora. Pode ser comida na geladeira, um teto sobre a cabeça, saúde para trabalhar. Isso treina sua mente para focar no que tem, não no que falta. Exercício 5. A decisão corajosa semanal. Uma vez por semana, faz algo que te dá um friozinho na barriga. Pode ser mandar mensagem para aquele cliente que você estava com medo de abordar, aumentar o preço do seu serviço, se candidatar àquela vaga. Uma decisão corajosa por semana, em um ano, são 52 atos de coragem. Faz as contas de onde você pode estar daqui 12 meses. Olha, vou ser sincero contigo. Esses 5 medos que a Florence Scovel mapeou estão na vida de todo mundo. Não tem ser humano nesse planeta que seja 100% livre de medo. A questão não é eliminar o medo completamente, até porque um pouquinho de medo nos mantém vivos e atentos. A questão é você não deixar esses medos controlarem suas decisões e bloquearem sua prosperidade. É você reconhecer quando eles aparecem, entender de onde vêm e escolher agir apesar deles. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. A prosperidade que Florence falava não é só dinheiro no banco, não. É você se sentir pleno, realizado, vivendo uma vida que faz sentido para você. É ter recursos suficientes para viver com dignidade e ainda ajudar quem você ama. É acordar de manhã sem aquele peso no peito, sabendo que você está no caminho certo. E olha, essa jornada não é linear. Tem dias que você vai estar firme, confiante, tomando decisões ousadas. E tem dias que o medo vai bater forte e você vai querer se encolher. Isso é normal, faz parte.
O importante é não desistir, não se acomodar na zona de conforto do medo. Florence Scovel ensinava que o universo responde à nossa frequência vibratória. Se você vive vibrando na frequência do medo, medo de faltar, medo de perder, medo de não ser suficiente, é isso que você atrai para a sua vida. Mas quando você começa a vibrar na frequência da fé, da confiança, da abundância, as coisas começam a mudar. As portas começam a se abrir. E sabe o mais bonito? Quando você vence esses medos e começa a prosperar, você não só muda a sua vida, você vira inspiração para outras pessoas. Você mostra que é possível. Sua energia muda e isso impacta todo mundo ao seu redor. É tipo aquela história. Quando a maré sobe, levanta todos os barcos. Então meu convite para você hoje é: escolhe um desses 5 medos para trabalhar primeiro. Não tenta resolver tudo de uma vez. Vai devagar. Pega aquele que está te bloqueando mais neste momento da sua vida e começa a aplicar as ferramentas que eu te passei aqui. Lembra, a Florence Scovel não era nenhuma super-heroína. Era uma mulher comum, que teve seus próprios medos e desafios, e foi testando, experimentando, até encontrar o que funcionava. E ela deixou esse conhecimento para a gente. Seria um desperdício não usar, né? A sua prosperidade está te esperando do outro lado do medo. Ela sempre esteve ali. Você só precisa dar o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. Um dia de cada vez, uma decisão corajosa de cada vez. E agora, eu quero saber de você, qual desses 5 medos te identificou mais? Qual é aquele que você percebeu que está mais forte na sua vida neste momento? É o medo da falta? O medo do futuro? O medo de perder o que tem? O medo de não ser suficiente? Ou será o medo do sucesso? Vem aqui nos comentários e compartilha. Só de você escrever e colocar para fora, isso já diminui o poder desse medo sobre você. E quem sabe sua história não inspira outra pessoa que está passando pela mesma coisa? E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, alguém que está travado pelos medos e não está prosperando como poderia, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho para acordar e perceber o que está nos segurando. Conta aqui nos comentários. Qual medo você vai trabalhar primeiro?